Seja muito bem-vindo ao Clube do Livro, o nosso programa semanal sobre indicações literárias. Eu espero que você já tenha visto algum programa. Se você não viu, depois que você assistir esse aqui, você pode assistir os outros. Tá tudo aí no canal da IPPTV, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Bom, hoje o programa tá muito interessante. É um livro do Tim Keller que a gente vai falar, Encontros com Jesus. E assim, não pare em mim, esse programa ele não fica só da Letícia falando. Porque esse que é o interessante, é ter convidados. Afinal, Clube do Livro tem que ser mais de uma pessoa, né? É eu, você e hoje com a Mari, Mariana Nogueira. Ela é parte da UMP aqui de Pinheiros. A Mari é minha amiga do coração, gente. Eu fui muito pretensiosa ao escolher essa convidada. Mas a Mari ela é líder de PG. Pra quem não sabe, PG é pequeno grupo, né, Mari? Explica mais um pouquinho aí sobre o PG aqui. Os PGs eles surgiram como uma alternativa para lidar com o tamanho da nossa igreja. Porque a nossa igreja cresceu muito e a mocidade cresceu com ela. Então, a gente encontrou nos pequenos grupos uma alternativa para aproximar de novo o pessoal. Numa mocidade que estava muito grande e só os cultos já não estavam dando conta, né? De a gente ter esse cuidado mais próximo e mais contínuo. Então, a proposta do PG é justamente essa, é aproximar as pessoas para que elas possam cuidar umas das outras mutuamente, né? E caminhar juntas na fé. Uhum. Aí vocês usam uma literatura para acompanhar, além da Bíblia. Sim, a gente usa normalmente... A gente vinha usando até aqui materiais prontos já, né? Como se fosse aquele apostilado, assim. E nesse semestre a gente decidiu fazer uma coisa um pouquinho diferente, decidiu fazer o nosso próprio material. Então, a gente optou pelo livro de hoje, né? O livro Encontros com Jesus. Tanto por uma questão de tempo, porque o número de capítulos que ele tem era suficiente para que a gente cobrisse um semestre inteiro. Uhum. Quanto pela temática. O Gustavo, o Gu, que também faz parte da coordenação dos PGs, ele já tinha lido esse livro e ele gostou bastante, sempre mencionava bastante. Eu falei, Gu, por que a gente não aposta nele, então? E eu acho que foi uma aposta certeira, assim. Foi certeira. Muito abençoada. Foi tão certeira que veio parar no Clube do Livro, né? Mas o legal é que... Pai, Letícia, por que esse livro? Todo mundo me falava desse livro. Todo mundo que fazia PG, que estava no PG, me falava desse livro. E eu não estava acompanhando tanto os PGs, então eu ficava assim, gente, eu preciso ler esse livro. O que está acontecendo? Só eu que não estou dentro dos assuntos. E era Encontros com Jesus o nome, então já ficava ali, né? Ai, deve ser muito legal o livro. Uhum. E aí era interessante que toda vez que eu ia fazer o devocional com alguém, conversar, qualquer conversa, a pessoa citava uma história e falava, isso tem no Encontros com Jesus do Tim Keller. Eu falei, imperdível, né? Vamos ter que trazer para o Clube do Livro. E aí, eu achei interessante a escolha para o PG, porque eu lembro que eu fui num dos PGs e a gente estava estudando sobre a mulher samaritana, que tem no livro do Encontros com Jesus. E aí foi muito interessante porque o Tim Keller, ele não faz um estudo exegético, né? Tipo, vamos traduzir as palavras e tudo mais. E ele também não faz um estudo muito denso no sentido de tradução das palavras, hermenêutica. Mas ele traz uma hermenêutica prática muito da hora no livro, né? É uma parte muito prática, uma visão histórica. Ele coloca contexto histórico. Uhum. Ele coloca uma visão de como o livro foi escrito, pra gente ter mais... Parece que a gente lê com mais minúcia depois das histórias bíblicas, né? Depois dessa... Como que você já falou como que o livro chegou até você, foi através do Gu. Mas como que foi a sua impressão no decorrer do livro? Ele tem alguma estrutura? Como que você percebeu a estrutura do Tim Keller para escrever? Na verdade, o próprio Tim Keller já vai falar um pouco dessa estrutura logo no início, assim, na introdução, no capítulo introdutório. Mas o que a gente nota ao longo do livro primeiro que é uma leitura muito gostosa, é uma leitura que ela não é simples, digamos assim, no sentido infantilizante da coisa, mas não é uma leitura densa, como você falou, não é uma leitura difícil. O Tim Keller, em todos os livros dele, na verdade, ele usa uma linguagem muito acessível, né? Então é um livro bastante tranquilo de ler, e a forma como ele traz as histórias pra gente dialoga muito com a nossa realidade. Ele não deixa a história morta no passado, sabe? Ele não trata a narrativa bíblica e os eventos do evangelho como se fossem eventos que aconteceram e morreram ali e pararam ali. Na verdade, isso é uma coisa que ele mesmo vai dizer também na introdução, que através da leitura do evangelho, da leitura dos evangelhos, né, dos 4 evangelhos, é que ele
teve, de fato, a noção de que a palavra de Deus é viva e eficaz. E eu acho isso muito bonito, assim, porque é no agir de Jesus, é no agir do Jesus encarnado que ele vai ver a palavra, o potencial da palavra, né? O potencial da palavra que a gente lê na própria palavra, né? Sobre o qual Paulo vai falar pra gente. Então, é um livro muito gostoso porque ele dialoga com questões práticas, como você falou também, né? Ele traz muito para a questão prática, para nossa vida na atualidade. E por ter uma linguagem simples, uma linguagem acessível, ele tem condições, o Tim Keller tem condições de tratar dessas temáticas que são tão caras para a teologia e que às vezes são tratadas com uma linguagem muito técnica e que a gente não consegue entender muito bem sem um estudo mais aprofundado de hermenêutica, ou então de exegese, de tradução, né, seja do hebraico, seja do grego. O Tim Keller vai pegar todas essas coisas e ele vai condensar de uma forma que não é empobrecedora, que na verdade é uma leitura que mostra toda a beleza dos eventos, sabe? Eu gosto muito da forma como o Tim Keller escreve por causa disso, porque ele escreve de uma maneira simples, mas que ao mesmo tempo comunica toda a beleza que tá ali, sabe? Isso parece ser bem intencional da parte dele, né? Sim. De não ser desgastante pro leitor, se ele não quiser uma leitura muito acadêmica, muito teológica, de uma maneira densa, né? Eu não sei, eu tive essa impressão de que você acha que existe um público-alvo específico do Tim Keller para isso? Eu acho que o público do livro, ele é bastante amplo, porque tanto uma pessoa que já tem que já é mais letrada na Bíblia, assim, ou então que já tem um conhecimento teológico bastante avançado, tem condições de se deleitar com a forma como ele escreve. Então, esse é um dos méritos do livro, né? Ele escreve de um jeito muito gostoso, mas para quem está se iniciando nas leituras teológicas e se iniciando no cristianismo, né? É um livro que é muito enriquecedor também por conta da abordagem que ele vai fazer. Então, ele traz pra gente bastante do contexto histórico da época, né? De como as pessoas viviam naquela época, os preconceitos que as pessoas enfrentavam, as tradições que as pessoas viviam, né? Como que Cristo se posicionava diante de todas essas coisas e qual foi a contribuição que ele trouxe naquela época para a vida dessas pessoas, né? Pessoas que muitas vezes eram escravizadas ou então ostracizadas por conta dessas tradições e por conta de preconceitos, como que ele traz uma vida nova para essas pessoas e como que ele tem condições de trazer essa vida nova pra gente hoje também. Então, eu acho que se você tá começando, assim, nas leituras teológicas, você vai gostar muito, porque você vai conhecer muito mais de Jesus. É um livro muito agradável de se ler, assim, porque a cada novo encontro você conhece mais de Jesus e você conhece mais do verdadeiro Jesus, sabe? Não do Jesus que às vezes a gente tá acostumado a ouvir por aí, ou então do Jesus muito batido, que parece que só vivia nas historinhas e não tem mais poder nenhum hoje. É um Jesus que ele tá vivo, é um Jesus que ele tá ativo e um Jesus que de fato se comunica com a gente, sabe? Que ele veio para cumprir um papel, ele cumpriu, ele voltou e ainda hoje ele tá lá intercedendo pela gente e através do Espírito Santo também trabalhando nos nossos corações. Então, é um livro muito gostoso porque ele dialoga com a nossa vida o tempo todo, assim. É interessante porque esse tema, esse nome do livro foi muito interessante da escolha do Tim Keller, né? Encontros com Jesus. E eu tenho a impressão de que não é um encontro teórico. Tipo assim, conheci Jesus, ele é assim, assim, assado. Como você disse, esses estereótipos que a gente tem de Jesus hoje, como as pessoas falam que Jesus era e parece que não é só aquilo, né? Quando a gente começa a ler a palavra, a gente começa a ver Cristo muito mais profundamente. E é um encontro de relacionamento. Então você passa a ter vontade de ter mais relacionamento com Cristo. Tipo, a forma como cada personagem tinha um encontro muito profundo e um encontro que mudava a vida deles da água pro vinho. Isso era típico e individual de cada um. Isso mudava mesmo, de fato. E aí, olhando toda essa trajetória, ele narra vários eventos bíblicos, vários encontros de Jesus com as pessoas que a Bíblia fala. Qual dessas histórias que ele falou que mais mexeu com você, Mariana? Eu acho que foi... Ao longo do livro, ele vai narrar não somente encontros que Jesus teve com pessoas, né? Então, por exemplo, o encontro que Jesus teve com Natanael, ou o encontro que ele teve com a mulher samaritana, com Nicodemos, com Marta e Maria, enfim.
ele vai narrar não só esses encontros de fato presenciais de Jesus com outras pessoas, mas ele vai levar o leitor a ter um encontro com Jesus, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque o capítulo que mais me comoveu, assim, ele não trata de um encontro de Jesus com outra pessoa. Ele trata, na verdade, da despedida de Jesus. É um capítulo sobre o papel de Jesus e do Espírito Santo. Então ele vai tratar, na verdade, da despedida de Jesus, Jesus dizendo, tchau, eu tô indo, mas eu vou mandar o Consolador. E aí ele vai falar justamente desse papel de intercessão, de exortação e de encorajamento que tanto Jesus, por meio da sua obra, quanto o Espírito Santo, hoje, né, atualmente, na gente, vão fazer. Então ele vai falar da intercessão que Jesus faz junto ao Pai e da intercessão que o Espírito faz no nosso coração quando a gente sente vontade de desistir, quando a gente acha que a nossa vida já não vale mais nada. E é um capítulo muito comovente, assim, porque ele vai falar do Espírito Santo de uma forma que eu nunca vi antes, assim. Eu nunca vi antes em nenhum outro livro. E eu lembro de chorar quando eu li, assim. Falei, nossa, muito bonito. Mandei mensagem no grupo de líderes de PG. Gente, que capítulo lindo! Então, eu acho que foi o capítulo que mais me comoveu. Embora não tratasse de um encontro presencial de Jesus com outra pessoa, né? Mas eu acho que todos os encontros que ele narra ali e todos os encontros que ele leva a gente a ter com Cristo são valiosos de alguma maneira, sabe? Porque ele vai mostrar diversas facetas, tanto da obra quanto da pessoa de Jesus, e eu acho que isso é muito belo no livro, assim. Isso dá uma beleza pro livro que é muito particular e que tem muito a ver com a forma... Tem muito a ver com o Tim Keller, assim, com a forma como ele escolhe escrever, né? A forma como ele opta por escrever, a linguagem que ele usa. Então ele vai vir e mexe fazer alguns diálogos com cultura pop, sabe? Em alguns momentos ele vai citar O Senhor dos Anéis, vai citar Harry Potter, e vai falar da J.K. Rowling, e vai falar, de repente, de uma peça super clássica de teatro grego. Então ele é um cara muito erudito e ele sabe muito bem transitar. Versátil, né? Exatamente, ele sabe transitar entre o mundo acadêmico e o mundo mais pop, assim, sabe? Uma coisa que é um pouco mais acessível e menos técnica. Então eu acho que isso é um grande mérito do livro e, como eu falei, já me repeti diversas vezes, traz muita beleza pro livro. Eu acho que isso é interessante do Tim Keller, porque eu acho que isso é um dos pontos que faz com que o livro não fique denso, né? Faz com que a gente veja o século XXI como um século que, Cristo tá aqui, Cristo fala com a gente, Cristo trabalha, Deus é soberano ainda, e a gente vê a beleza de Deus delineando todos os campos da história, né? Tipo, século XXI, cultura pop, tudo que a gente tá vivendo hoje tem alguma história lá atrás que tem a ver com isso tudo. A gente consegue olhar para a história de Marta e Maria, olhar para a história de Nicodemos, enfim, de todos os personagens que ele narra e ver traços na nossa história. E, além disso, traços do nosso próprio coração. Então, perguntas pessoais, né? A gente gosta de colocar o convidado aqui na encruzilhada. Na berlinda. Como a Mari mudou depois de ler esse livro? Lógico, a gente não tá falando aqui que esse livro é o livro mais importante do mundo, né? A gente tá falando sobre... Esse livro fala do livro mais importante do mundo, então por isso que ele é tão interessante. Mas como que ele mudou a sua perspectiva bíblica? Como que ele mexeu com o seu coração, te fez mudar de forma prática na sua rotina? Eu acho que a primeira coisa que vem à minha mente, assim, quando você me faz essa pergunta, é honestidade com Deus. Então eu acho que esse foi um livro que me levou a questionar muito o quão honesta eu estava sendo diante de Deus a respeito dos meus próprios desejos, a respeito dos meus medos e a respeito dos meus pecados. E eu acho que esse é um tema que o Tim Keller vai desenvolver ao longo do livro, mas mais especificamente em um capítulo, né, essa questão da honestidade diante de Deus, de como a gente deve orar e de como a gente deve, de fato, levar tudo aquilo que nos incomoda, a coisa mais simples e mais banal, como a gente pode colocar isso, como a gente deve colocar isso em oração diante de Deus. Então eu acho que essa é uma primeira coisa, sabe? A forma como eu oro foi muito transformada pela leitura desse livro, apesar de não ser um livro que fala especificamente sobre oração. A forma como eu oro mudou mesmo
bastante. E eu acho também que a forma como eu encaro o ceticismo, ou encarava o ceticismo, né? Como algo que estava muito distante de mim e algo que, sei lá, de repente, uma pessoa que é crente talvez não fosse mais enfrentar a partir do momento que ela é convertida, né? Mas como isso é presente, como esse é um problema que a gente enfrenta diariamente, né? O ceticismo não é simplesmente você falar, eu não acredito que não há um Deus. O ceticismo ele se manifesta de diversas formas ao longo da nossa rotina, quando a gente tenta se tornar senhor do nosso tempo, quando a gente tenta se tornar senhor da vida das pessoas, né? Mandar na vida das pessoas, quando a gente coloca a gente, na verdade, no centro de todas as coisas. Então eu acho que esses 2 pontos são as primeiras coisas que vêm à minha mente, assim, quando você me pergunta. A questão da oração, que isso, de fato, eu vejo diferença, sabe? Eu consigo ver diferença no momento que eu terminei o capítulo, eu falei, nossa, de fato, eu preciso orar de outro jeito. E essa questão do ceticismo também, que ele vai abordar logo no primeiro capítulo, ele já vai sair falando de ceticismo, e é um capítulo muito legal, um capítulo sobre o encontro de Jesus com Natanael, e como Jesus é tão incrível a ponto de não querer frear o nosso pensamento, né? Não dizer pra gente, eu não quero que vocês pensem enquanto meus discípulos, eu não quero que vocês pensem racionalmente, mas ele quer que a gente vá além, ele quer que a gente dê um passo além, que a gente busque olhar as coisas para muito além do horizonte palpável, assim, né? E, enfim, esse livro é encantador. É encantador. Você vê, eu acho que o telespectador hoje, ele tem que ver as emoções da Mari pra ler esse livro. É o que vai chamar a atenção. Poxa, essa menina tem tanta vontade desse livro que eu vou ler também. Eu super indico, porque eu acho que é interessante a gente... Como eu acho que era o Lutero que falava, se eu estiver enganada, me corrija nos comentários. Mas Lutero falava que a gente tinha que subir nos ombros dos gigantes para ver a paisagem, né? Para ver além do que a gente enxerga. E é basicamente o que a gente faz na leitura de livros. A gente sobe no ombro de quem tinha uma sabedoria superior, né? Enxergar os outros como melhores e superiores a nós. E aí a gente olha através disso e a gente consegue ver muito mais além, né? Esse livro... Eu lembro que no PG, e eu não sei, você acha que ler ele em conjunto é mais benéfico do que ler individualmente? Eu acho que são experiências diferentes, na verdade, porque acontecia muito de eu formular o estudo e aí ter tido uma experiência durante a leitura e aí formular o estudo meio que pensando naquela experiência. E depois, quando a gente ia discutir, surgiam outras coisas que estavam completamente fora do meu radar, assim, que eu não tinha nem considerado. Então, é muito gostoso compartilhar uma leitura, na verdade, né? Porque você vai ter 2 pessoas que estão partindo de bagagens diferentes e de perspectivas diferentes, por mais parecidas que essas pessoas sejam. Você vai pegar essas 2 perspectivas e vai unir, né? A sua leitura não vai ser a minha leitura, necessariamente. Então, ter a oportunidade de discutir essas coisas é muito gostoso. Então, eu acho que foi muito, muito proveitoso, assim. Tanto a leitura individual foi proveitosa, porque eu tinha os meus momentos lá de chororô, né? Os momentos um pouco mais... enfim, que a gente solta a franga. E depois, junto com o pessoal, era um outro momento, sabe? Era um momento de... Putz, que legal que você viu isso que eu não vi. Era um momento de redescoberta, tanto do texto... Do mesmo texto, exatamente, quanto das lições que ele passa, né? Então eu acho que vale muito a pena. Eu achei isso muito, muito legal, porque eu tava falando nisso e lembrei, né? Nossa, a perspectiva de quem lê individualmente, lê em conjunto é muito diferente. Quando a gente tem essa... É uma redescoberta, mais uma redescoberta, e assim vai, né? Porque quando a gente lê o Encontros com Jesus, a gente vê a perspectiva bíblica do Tim Keller. E aí a gente fica, nossa, eu não vi isso na Bíblia quando eu tava lendo. Tipo... Coisas simples. Eu lembro que quando... Aí, beleza. Não vou atropelar as coisas, né? Aí eu li... Aí fomos pro PG. E aí lemos em grupo. E aí eu fiquei... Gente, todo mundo tá falando de um ponto diferente. Que interessante. É muito interessante isso. E eu recomendo que você faça isso com várias outras leituras. Leia sozinho, depois você lê com os amigos. Eu tenho o costume de fazer devocionais com algumas amigas, né? Quando tem tempo. E aí é muito interessante que você pega uma bagagem, foi o que a Mari falou.
a bagagem de você... quando você leu sozinho, você redescobriu algumas coisas que você não tinha se atentado na Bíblia. E quando você tá lendo com outra pessoa, ela tem a mesma... E vocês juntam e vira uma coisa muito sensacional. Que aí, se você for fazendo isso sempre, vai ser... Acho que vai criar uma cultura muito boa, né? Até de leitura coletiva. Uhum. E aí, nesse aspecto de leitura, eu lembro que a gente estudando lá no PG, o dia que eu tava foi o que eu citei da Mulher da Fonte de Sicar, né? E aí, a gente tava lendo lá em conjunto e a gente... Todo mundo parece que descobriu uma coisa nova junto, né? Quando Jesus fala, é necessário que nós passemos por esse caminho, né? Quando ele fala lá que geralmente os judeus davam uma volta para não passar por Samaria. Uhum. E aí ele vai pelo meio de Samaria para passar em Samaria. Ele, sendo judeu, ia ser super criticado, né? E aí, quando todo mundo leu isso, e aí todo mundo começou a debater, nossa, era necessário. Qual que é o sentido do necessário? Se necessário para o judeu era dar a volta. Era necessário porque Jesus queria encontrar a mulher da fonte e oferecer água e ter todo aquele diálogo com ela, né? Se você não leu essa passagem, leia. E aí, depois de você ler essa passagem, você lê o livro do Tim Keller, que vai ser super diferencial na sua vida. Mas aí eu lembro que todas as perspectivas das pessoas foram se juntando e no final do PG todo mundo ficou de boca aberta. Tipo, nunca li essa história desse jeito. E é muito interessante como tudo isso se delineia e aí a gente consegue ser mais profundo na leitura bíblica, né? Você acha que ele pode te treinar a ler outras passagens bíblicas? Tipo, não só aquilo que ele falou dos evangelhos? Eu acho que sim. Tanto por conta da abordagem dele no livro, então cada capítulo vai ser dedicado a uma passagem específica, né? E ele vai aprofundar aquilo segundo uma lente também específica, de acordo com o tema que ele quer abordar no capítulo. Então, por vezes ele vai pontuar algumas coisas a respeito da tradução e vai insistir naquela ideia, olha, essa palavra, quando traduzida dessa forma, a gente tem determinada ideia, isso é importante por causa disso, daquilo. Quanto à questão do contexto social e histórico, né? Então, se a gente considerar o contexto social em que isso aconteceu, esse evento é bombástico por conta disso, daquilo. Então, eu acho que mostra pra gente o quão rica é a Bíblia e a variedade de abordagens que a gente pode ter para aprofundar o nosso entendimento do texto bíblico, né? Na verdade, eu diria até... Posso estar sendo ousada aqui, você que é da teologia, me freie, se for o caso. Mas da variedade de abordagens que a gente tem que ter para entender o texto bíblico de forma profunda, né? Eu acho que não dá pra gente ficar somente na nossa tradução, por exemplo, ou então se privar de buscar um pouco mais a respeito da história do período em que todas as coisas aconteceram. Então, ok. Não, mas é exatamente esse trabalho de um teólogo, né? Você não pode ler um livro que foi escrito há tanto tempo atrás com uma visão do cara do século XXI e achar que tá tudo bem. Você tem que entender a narrativa, o tipo de narrativa, o estilo de escrita. Por exemplo, as cartas de Paulo são totalmente diferentes dos salmos, vai. Sim. Você tem que ler com uma visão diferente. E assim, crente tem que ter o labor de estudar, né? Tem que ter o desejo de estudar, tem que ter... Então a gente ainda tá dando uma colher de chá, né? Porque em vez de você ir direto pra exegese, a gente tá falando assim, leia primeiro Tim Keller, dá aquela, né? Começa aí a ler esses livros, não que sejam superficiais, muito pelo contrário. Eles vão te ajudar a abrir a sua mente pra você... abrir o paladar, né? Abrir o paladar literário pra você ir e ler e buscar hermenêuticas, livros mais densos. Já pensou? Você começa com um livro do Tim Keller e aí você vai pra uma sistemática, né? Pensei exatamente isso, já vai pra uma teologia sistemática. Lê uma teologia sistemática, lê uma hermenêutica, lê livro de exegese, daqui a pouco você tá traduzindo do hebraico e aí? Olha que legal. Porque, imagina, eu já vi, gente, eu vou contar aqui, não sei nem se o Arival vai gostar, mas eu já vi, não, mas é uma boa experiência. Eu lembro que eu tava na sala uma vez e o Arival abriu a Bíblia em grego e ele leu, ele traduziu na hora ali, ó. Aqui tá falando isso. E eu fiquei, gente, quem, né? Quem faz isso? O cabra é bom. O cara traduz o grego. O Lucas sabe, o Lucas que é o nosso diretor aqui, o auxiliar de direção, ele viu essa cena e a gente sempre compartilha. Porque a gente acha que é inalcançável.
Mas para você galgar um caminho, você começa com esses livros mais tranquilos, né? Sim, Esses é livros verdade. que é mais na linguagem que você tá acostumado. Você não precisa começar lá lendo grego, você não vai conseguir. Eu tive que fazer faculdade para isso, porque sozinha eu não ia conseguir. Então, eu precisei de professores, de mestres. Precisei do Jonathan Hack, que eu espero que um dia esteja aqui no Clube do Livro. Você pesquisa e ele vai lançar um livro essa semana ainda. E olha, se não já lançou, né? E, assim, sensacional. A gente precisa olhar pelos ombros dos gigantes. Eu ainda tenho que descobrir se essa citação é mesmo de Lutero. Comenta aí, você comenta aí, por favor, me ajuda. Vamos fazer uma hashtag, ajuda a Letícia. Mari, assim, a gente ficaria aqui o dia inteiro conversando. A gente já teve vários assuntos profundos, viu, pessoal? A gente gosta aqui de profundidade. A gente não recomenda livro ruim aqui. E, assim, qual que é a mensagem que você quer passar para o nosso telespectador hoje? A mensagem depois de você ter lido o Encontros com Jesus, afinal de contas, é o nosso mestre, é o Senhor da nossa alma. E qual que é a mensagem final que você deseja passar? Eu acho que, a respeito do livro, né? Se a gente for focar no livro especificamente, eu acho que a mensagem seria, se você procura uma leitura que vai te aproximar de Jesus, e não só do Jesus histórico, do Jesus que existiu na história e que pisou na Terra, mas do Jesus que hoje está vivo e que está ao lado do Pai e que está lá falando sobre você, falando de você. Eu acho que se você procura uma leitura que te leva nesse caminho, o Encontros com Jesus é um ótimo livro, porque ele vai te mostrar mais desse Jesus vivo, desse Jesus que não acabou lá atrás, há 2000 anos, mas que persiste até hoje e que ama a gente profundamente e que quer transformar a nossa vida continuamente por meio do Espírito para que a gente fique cada dia mais parecido com Ele. Então eu acho que é um livro sensacional, assim, eu super recomendo. É uma leitura gostosa, como eu já falei, é uma leitura simples, não vai dar muito trabalho e você vai ter muita coisa para compartilhar com seus amigos, para compartilhar com as pessoas que você gosta. Exatamente. Então, eu acho que é uma leitura que vale muito a pena. Então, talvez, Mari, seja uma oportunidade de evangelizar, né? A leitura desse livro, se você tem alguma pessoa que está galgando na fé agora, dentro de casa, lê esse livro com ela. Você vê que já é um livro fácil de você ler sozinho e é um livro fácil de você ler em conjunto, né? A gente está fazendo muito merchan desse livro, né? Eu gostei muito. Eu acho interessante exatamente tudo isso que a gente disse, de como ele é bom para ser lido individualmente, coletivamente, como o autor é simples, mas profundo ao mesmo tempo. A gente precisa muito de autores assim, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas reclamarem de tenho preguiça de ler porque as pessoas são difíceis. Quantas vezes eu já vi pessoas próximas a mim que não gostam de ler porque falam que livros muito acadêmicos, livros muito densos, eu não consigo entender. E quando você tem a oportunidade e você encontra um livro desse que tem conteúdo, que tem uma boa teologia, que vai te ajudar, que vai te... Poxa, ajudou a Mari a ter uma vida de oração mais profunda, né? Eu fazia teologia, eu fui ler esse livro e descobri muitas coisas diferentes, sabe? Que às vezes na sala de aula a gente não presta atenção, a gente tá focado em tirar nota, tá focado em outras coisas, em detalhes da teologia, de tradução, de hermenêutica, enfim. E a gente não se atenta à vida prática, né? E esse livro traz de uma forma muito prática aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa pensar, a nossa cosmovisão. É uma palavra bem, né, usada, mas no bom sentido, no jeito como a gente olha as coisas, como a gente olha o próprio Cristo, né? Como a gente vai ter um relacionamento com Ele. Eu espero, e essa mensagem é pra você, a Mari deixou a mensagem dela, eu vou deixar a minha, vou até tirar meu óculos aqui pra te ajudar. Eu espero que você, em casa, tenha sentido esse incentivo, essa motivação de estar mais perto de Cristo com esse clube do livro, essa programação. Eu espero que você tenha vontade de ler esse livro, não porque eu e a Mari recomendamos, mas porque você realmente quer ter um encontro com Jesus. E se você tem um amigo, uma amiga, qualquer pessoa que você deseja, que você vê que essa pessoa não está próxima da fé, não tem fé ainda, compartilhe esse vídeo com ela, compartilhe e fala assim, esse livro, vamos ler junto esse livro?
eu te desafio hoje a comprar esse livro e ler com alguém. Olha que legal, eu dando uma de desafiadora aqui hoje no Clube do Livro. Mas eu acho interessante, a gente não pode perder essas oportunidades, porque os campos estão aí, ó, precisando de gente, precisando de trabalhadores. E Cristo, no encontro que ele teve com a gente, ele chama a gente para trabalhar nesse campo, para a gente semear a palavra dele, para a gente conversar, criar relacionamentos intencionais. Eu espero que os clubes do livro estejam te edificando e te ajudando a manter isso, a ter um relacionamento firme com o Senhor e ajudando a ajudar outras pessoas. Mari, muito obrigada. Nossa, foi sensacional hoje. Foi sensacional. Não é porque ela é minha amiga, não, gente. É porque foi muito bom quando a gente tem amizades que são pautadas em Cristo, amizades que nos ajudam, nos afia como ferro, né? E nos ensinam, porque eu lembro, aqui é um testemunho. Eu lembro que eu cheguei na igreja, já fazia teologia, e aí eu via a Mari respondendo as aulas do EBD, e eu ficava, gente, ela sabe muito. E ela, nossa, muito melhor que alguns professores, aquelas. Muito melhor que alguns professores. É meus bons olhos. Não é isso não, mas é a graça de Deus, olha só. E aí eu falava assim, nossa, que coisa, né? Ela é tão inteligente, nem conhecia. E quando eu virei amiga, eu falei, gente, olha que pessoa, que maravilhosa. A graça de Deus faz nas pessoas. Hoje ela é minha amiga, compartilha livro comigo. Inclusive, o Lit, que eu sempre cito, todo clube do livro aqui eu cito, né? O Lit que eu fiz com Teruya, ela que me emprestou o livro, ela que me fez a recomendação do livro junto com ele, na casa dele, numa reunião. E assim, mudou, foi divisor de águas no jeito como eu leio, no jeito como eu lido com literatura. Inclusive, o Clube do Livro aqui, ó, tem muita coisa que veio do Lit. Então, façam amizades intencionais, façam amizades crentes. Olha só, a Mari aqui, minha amiga, e hoje tá falando aqui de um livro crente, de um livro bom. Então, use esse livro, essa literatura, para aprofundar a sua amizade, para fazer com que as suas amizades sejam ferro afiando ferro, como diz a palavra de Deus. Quero agradecer de novo, Mari. Foi muito bom. Prazer inenarrável. Inenarrável. A pessoa lê, fica com vocabulário mais... Foi muito bom estar com você de casa. Eu espero que isso tenha sido muito edificante. Você é convidada a estar aqui toda semana junto comigo, junto com a gente. Dê os seus comentários aqui. A gente gosta de interatividade. Esse é o lema da IPP TV. E é isso aí. Fique com Deus e até mais.